Olá, igreja! Olá, família! Seja bem-vindo ao culto online da IA Church. Enquanto o culto não começa, confira a nossa devocional da semana. Temos certeza que Deus irá falar com você. Deus abençoe. Olá, eu sou a pastora Mariana Adams e eu quero trazer uma palavra para você hoje. Lá no livro de João, capítulo 14, verso 16, Jesus falou assim: "E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, que nunca os deixará." Jesus, quando Ele foi fisicamente para o céu, Ele não nos deixou sozinhos. Deus nos deu o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. O Espírito Santo, ele nos consola, nos abraça quando nós precisamos de um aconchego desse jeito. Mas Consolador vai muito além do que isso. Consolador também significa confortador. E você sabia que a palavra confortador, ela perdeu o significado original com o passar dos anos? Confortador vem do latim confortis, que significa com força. Fortalecedor. Então o Espírito Santo é aquele que te fortalece, que te dá força. Então não tenha medo, mantenha a sua posição de filho. Nada de ficar no fundo da caverna achando que não tem mais jeito, que está tudo acabado, cancelando teus sonhos, teus projetos. O Espírito Santo de Deus te dá a força necessária para que você enfrente qualquer problema, qualquer gigante que se levante contra a sua vida. Ser forte e corajoso. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. No mundo teremos muitas aflições, mas tenha bom ânimo, mantenha a sua posição. Por quê? Porque Jesus venceu o mundo. Você vai vencer também, Ele está do seu lado. Deus deixou à nossa disposição o poder de Deus, o nome de Jesus, o sangue de Jesus, o Espírito da verdade, as armaduras do Espírito. Então, vai para cima, não tenha medo, mantenha a sua posição, vai dar tudo certo. Olá, igreja! Olá, família! Seja bem-vindo ao culto online da IA Church. Enquanto o culto não começa, confira a nossa devocional da semana. Temos certeza que Deus irá falar com você. Deus abençoe. Olá, eu sou a pastora Mariana Adams e eu quero trazer uma palavra para você hoje. Lá no livro de João, capítulo 14, verso 16, Jesus falou assim: "E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, que nunca os deixará." Jesus, quando Ele foi fisicamente para o céu, Ele não nos deixou sozinhos. Deus nos deu o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. O Espírito Santo, ele nos consola, nos abraça quando nós precisamos de um aconchego desse jeito.
Mas Consolador vai muito além do que isso. Consolador também significa confortador. E você sabia que a palavra confortador, ela perdeu o significado original com o passar dos anos? Confortador vem do latim confortes, que significa com força, fortalecedor. Então, o Espírito Santo é aquele que te fortalece, que te dá força. Então, não tenha medo, mantenha a sua posição de filho. Nada de ficar no fundo da caverna achando que não tem mais jeito, que está tudo acabado, cancelando teus sonhos, teus projetos. O Espírito Santo de Deus te dá a força necessária para que você enfrente qualquer problema, qualquer gigante que se levante contra a sua vida. Ser forte e corajoso. Não te mandei eu? Sejam bem-vindos, boa tarde, pessoal. Peraí, deixa eu pausar aqui. Sejam bem-vindos ao mais... Não parou ainda. Sejam bem-vindos ao mais novo formato do 2iCast, mais novo formato dos cultos do 2i. Estamos aqui para conversar sobre o Sermão do Monte, continuando nessa série, com vários convidados, conversas sobre esses assuntos, conversas profundas, mas também descontraídas, falando histórias das nossas vidas. E o primeiro convidado dessa semana é ele, o incrível, o super, eu mesmo, com os nossos líderes, Lucas e Carol. Vem comigo! Vamos lá. Boa tarde para todo mundo. Chegamos! Pessoal, nem parece que ele ficou ensaiando 10 horas essa entrada. Eu ensaiei muito e deu certo todas as vezes. Aí nessa começou a escorregar o megafone. Deixa eu botar ele aqui. Bom, gente, boa tarde. Então sejam bem-vindos. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Carol. Boa tarde. Isso aqui tá parecendo um programa do jogo. Gente, você aí, a gente aqui. Então. É. Como é que vocês estão, galera? Estão aqui. Isso aqui é o 2iCast. Esse é o Mistura nosso de 2iCast. gente. Novo formato aqui, né? Estamos Muito Eu legal, tô rindo muito ainda animado. do tanto do vizinho. Cara, essas coisas acontecem, mas, né? Fazer o quê? Acontece. Pensa no culto. Bom, vamos lá então. Tema da Vamos. semana. O tema da nossa semana está em Mateus 5, do 21 ao 26. Nós vamos falar sobre ira, sobre ódio, sobre... Perdão. Tá aqui a câmera. Perdão. Reconciliação. Então, a gente precisa falar sobre isso, porque você pode me dizer, não, Carol, eu não odeio ninguém. Será mesmo? Será mesmo? Pense Será nisso. Isso mesmo? aí, ó. Deus tá vendo você mentir. Tá bom? Se prepara aí.
O Espírito Santo vai Bom, então- consumir... deixa eu falar. Ah, claro. O profeta tá falando. Consumir as obras de palha. Aí, brincadeira. Bom, gente, a gente queria... A gente já conversar bastante sobre bastantes coisas. Bastantes coisas, tá certo, professor de português? Bastantes coisas, perfeito. O que eu vou pedir para você? Separa o seu caderninho. Você que está participando de uma célula, de uma alfa do TUI, separa seu caderninho. Você que é líder de célula, separa seu caderninho para compartilhar o que a gente vai conversar aqui hoje. A gente trocou uma ideia, né, Fê? Né, Cá? Sobre esse tema antes. E, mano, a gente está muito animado para falar, porque realmente, para mim, pelo menos, não sei vocês, pessoal, foi um negócio que me constrangeu, assim. Falei, cara, tipo, é pesado. Jesus fala, tipo, que, pô, quem já sentiu ira contra seu irmão, quem não libera perdão, enfim, já vai tratar esses temas, mas a consequência, Jesus fala, tipo, inclusive, vai ser lançado na prisão, vai ser julgado, e, tipo, dá um temor. Então, pega seu caderno, anota, porque a gente vai entrar agora no tema. Então, bom, cara, eu também fiquei muito impactado, assim, você falou, né, que ficou impactado e constrangido, na verdade, a palavra, porque é uma coisa que a gente acha que a gente não pratica. E a gente vai ver que, assim, o Jesus, quando ele está tratando desse assunto, e ele fala dessa questão, né, de coisas que a gente acha que a gente não faz, mas, na verdade, a gente está encobrindo um monte de pecado, que é o que os fariseus faziam, né? Então, já vou começar, já vou então... Então, uma coisa que eu acho que é bom falar, Fê, fala aí. É a gente lembrar das conversas que nós já tivemos no começo, nos últimos 2 sábados. Não sei se vocês lembram. E os 3, né, que teve também o To Us com o Zeca. Então, você precisa lembrar que Jesus ali, ele está trazendo um aprofundamento do sermão das leis de Moisés. Ele está usando dessa figura que os judeus tinham na mente e trazendo princípios. Na verdade, ele está reforçando os princípios. Exato, né? Uma coisa que a gente conversou muito é que, tipo, os fariseus, eles focaram muito na letra. Focaram muito no que estava escrito ali, não pode matar, não pode esquecer no princípio. Então, traz essa memória aí para você não perder a conversa. Exato. Aqui. Eu acho que a questão, assim, Jesus, ele estava mostrando, na verdade, a essência, né, o conteúdo espiritual da lei. Isso. Qual é o conteúdo espiritual? Porque foi o que a gente falou até, que os fariseus, eles focaram muito no conteúdo moral da lei. Né? Então, eles chegaram a reduzir a lei para uma coisa que fosse fácil deles praticarem. Né? Então, por exemplo, estava lá na lei, não matarás. Beleza, não matarás. Então, eu não vou matar. Eu não mato, eu não sou assassino. Então, eu estou aqui, eu sou perfeito. Deus me ama que já tá cumprindo, muito. Né? Porque eu já estou cumprindo, eu sou perfeito e é julgamento para quem não cumpre. Mas Jesus vem falar que, na verdade, não, né? Que o buraco é muito mais embaixo. Quem se irá contra o seu irmão também é digno de julgamento. Né? Exato. E para começar, assim, para fazer a abertura oficial, a gente vai ler, então, né? Porque eu acho que a galera que está em casa precisa ler com a gente. Então. Eu quero que você leia, amor, por favor. Importante. Bom, eu vou ler aqui, não está na versão que eu costumo ler, mas o texto ele começa em Mateus 5, a partir do versículo 21. Nós vamos ler até o 26. Eu nunca achei que eu ia falar isso, mas estou sem meu óculos. Tá osso mesmo. Você quer que eu leia? Não, é uma questão de honra agora. Vai, vamos lá. Jesus falando, né? Vocês ouviram que foi dito aos antigos, não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. 23. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. E então, volte e faça a sua oferta. 25. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial da justiça e você seja jogado na prisão. E o último versículo, em verdade lhes digo que não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Impactante. Impactante. Eu acho que começa já, aí nesse Mateus 5:21, né, começa uma série de falas de Jesus que ele começa com a mesma estrutura, assim, né? Então, vocês ouviram tal coisa. Então, vocês ouviram que a lei diz não matarás. Agora eu digo, né?
Aquele que se irá com seu irmão já será condenado, né? Já será digno de julgamento, já irá para o julgamento. Então Jesus começa a mostrar mesmo essa essência espiritual que a gente falou, né? O conteúdo espiritual que vocês ouviram da lei. E tem aquele negócio de que você até comentou antes. Tá. Que eles... Quer que eu fale? Pode falar. Que assim, eu acho muito interessante, eu estava estudando sobre esse tema aqui do Sermão do Monte, e o que acontece? A situação dos judeus naquela época era muito parecida com a da Reforma Protestante. Porque a língua que se falava naquela época era o aramaico, né? Jesus falava aramaico, o povo falava a língua popular, era o aramaico. Mas as escrituras estavam em hebraico, um hebraico extremamente antigo que ninguém conseguia ler. Ou seja, os fariseus, os escribas, eles conseguiam ler porque eles tinham conhecimento do hebraico, e eles transmitiam que a lei, teoricamente transmitiam o que a lei ensinava. Só que, na verdade, o que acontecia é que no meio dessa tradição oral, acontecia um telefone sem fio. E os fariseus, eles contavam ali a lei, mas eles acrescentavam uma coisa, colocavam a interpretação deles e não traziam aí a essência daquilo. Por exemplo, Jesus fala aqui, vocês ouviram pelos antigos, não mate e ainda quem matar será sujeito a julgamento. A lei não tinha essa segunda parte. Você tinha ali, em Êxodo, em Levíticos, tem ali depois a consequência de quem transgredir a lei, mas a lei em si que Deus deu para Moisés tinha, não matarás. E aí os caras juntaram isso de maneira meio conveniente, isso até enfraqueceu a direção de Deus. Se tornou simplesmente, não mate, não você vai preso. Exato. Você não vai pagar por isso. E o mate era só tirar a vida, né, que eles estavam dando. E quanto que a gente sabe que não é só isso. Exato, então eles até, era isso, sabe, não matarás, poxa, uma coisa pesada, uma coisa que, cara, você tem que chegar no extremo para fazer. Só que até lá tem vários pecados que a gente comete. Sim. Só que para meio que se proteger, para os fariseus se colocarem como os perfeitos que cumprem a lei, eles reduzem a só não matarás e esquecem de todo o resto. Mas se você odeia o seu irmão, se você se ira contra o seu irmão, se você... a gente vai falar mais, né? Mas se você fala mal do seu irmão, né? Você está pecando. E a lei fala contra isso também. Você é louco, senão dá um peso no coração. Realmente. Quando eu penso tanto... Não, mas eu acho posso falar, né? O que ajuda a gente a tirar esse peso é pensar que na nova aliança com Jesus nós recebemos a natureza de Deus. Nós somos filhos de Deus e por isso nós temos a natureza dele, que é o Espírito Santo em nós, e nós temos a capacidade para amar os outros e mesmo que a gente se ire, a gente não peca. Então eu acho que isso que é o mais importante, né? A gente falar sobre essa nova natureza, tipo assim, nossa, é pesado? Mas eu sou capaz de viver segundo isso. Tipo, Jesus disse, mas Ele me deu o Espírito Santo que eu consigo caminhar segundo isso. É importante reforçar que a gente não está querendo ser aqui fundamentalista e, aliás, acho que o princípio central, eu estava conversando isso com o Fê, né, Fê, no começo, que o princípio central do Sermão do Monte é justamente mostrar que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Exato. E Jesus estava combatendo justamente a postura dos fariseus de só falar, não matarás, e pronto, tipo algo cru, raso, só a letra ali. Então assim, o que a Carol falou é importante porque nós já fomos restaurados, redimidos em Jesus. A gente falou lá na série da graça que Jesus nos incluiu na herança dele e junto com essa herança existe a capacidade de andar conforme ele andou aqui na terra. Exato, a questão aí é a hipocrisia, né, dos fariseus. Porque não é que os fariseus são pecadores, Jesus estava falando, fariseu pecador reduziu a lei. Mas é que os fariseus faziam isso com os outros e não estavam cumprindo a lei. Eles viviam como se eles cumprissem a lei e colocavam sobre os outros um peso que eles não estavam cumprindo, né? Então, é essa questão da hipocrisia que a gente vem, porque é uma coisa importante que o Pará até falou. Porque eles falavam, não matarás. Tinha as duas partes ali, né? Não matarás e quem matar será julgado e tal. E eles juntavam como se fosse uma coisa só. Então, se você matar, você será julgado. Então, trazia um peso para as outras pessoas que eles não cumpriam, porque não é só matar. Se a gente já falou, né? Se você se ira, se você odeia, se você fala mal, se você trata com indiferença, você já está pecando. Então, é essa questão da hipocrisia. E, gente, não vamos ser hipócritas, não. Todo mundo aqui já teve um acesso de raiva aqui, né? Você não, eu duvido. Já tive. O Fezinho é a alma mais pura que eu já conheci. O Fezinho e o pastor José Luiz, né? Gente, vou falar uma coisa. Tem um jogo que se chama Cidade Dorme. Não. Não jogue
Não joga Não esse pode jogo. citar esse Não jogo. Tem que ser um jogo que não pode ser jogo. pronunciado, é isso? Tipo isso, sabe? Eu tava pensando, Deus do céu. cidade dorme é aquilo ali. Acordou de um sonho, não sabe se tá na glória ou se tá vivo, joga um pouco cidade dorme. Se você pecar, você tá vivo ainda, você tá na terra. Se não pecar, tá na glória, porque nesse jogo é impossível você jogar sem pecar. Fê, eu tô lembrando de um então dia não que joga. você se saltou feio Você lembra? jogando esse jogo. Gente, teve uma teve vez. um dia que eu fiquei tão bravo nesse Onde jogo. que era isso? Ó, eu me arrependi, tá? A gente já pedi perdão. Acho que foi na minha casa. Não lembro. na Mas tua casa, foi mano. um dia que eu fiquei tão bravo. A gente tinha Jesus comido amado. McDonald's. O McDonald's estava em cima da mesa assim. E aí, cara, eu fiquei muito bravo. E a pessoa... Porque assim, eu não gosto de injustiça, né, gente? E a Bíblia diz, né? Como que é? Bem-aventurados os que têm sede de justiça. Sede Eu de não fome gosto de de injustiça. justiça. E aí, nesse jogo, é tipo detetive, pra quem não sabe. Estavam falando que eu era o assassino, mas eu não era, gente. Eu tenho certeza que eu não era. Não, eu Deixa eu sabia fazer um que eu não era. parênteses. Não Deixa eu fazer era. um parênteses. Não. O jogo se baseia nisso. E você descobrir quem é e quem não é, e você acusar. É um exato. jogo saudável, né, pessoal? Coisa boa de então. Mas assim, o jogo consistia nisso, em acusar alguém pra jogar um verde ali. Então, só pra deixar claro. Pode seguir. Exato. E aí, gente, estavam me acusando, e não era eu. E aí, votaram em mim pra ser eliminado desse jogo, porque a cada rodada vão matando uma pessoa, né? Vai sendo eliminado. Eu fiquei tão bravo, meu. Eu comecei a chamar o menino que votou. Eu te amo, tá bom, meu amigão? Não vou falar o nome pra não ficar feio. Mas ele sabe. Eu comecei a chamar ele de burro. E aí tinha Isso é horrível, uns pode ir, McDonald's assim na frente. Eu saí assim, ó, batendo nos McDonald's. Mano, eu tô agora, indignado. Você não sei. imagina essa cena, o Fezinho, Sim, esse gente, cara foi a de única manso, vez, prometo. doce, virado no giraia por causa de um jogo que fiquei consistia indignado. em acusação de graça. Depois eu conversei com o menino, pedi perdão, gente. É só pra gente, tô ilustrando aqui, pra gente entender que eu não tô aqui moralista também, igual os fariseus, pra vir dar lição de moral. São coisas que a gente tem que tentar buscar, né? Já levei almofadada de amigos aí. Essa história foi. Pra quem não sabe, a Carol pode falar. Eu já fui uma pessoa muito nervosa. A Carol, ela convive comigo. Já falei do velho rabugento que vive dentro de mim, às vezes. Tadinha da Carol, às vezes ela tem que lidar com ele. É que uma vez eu jogando. O que nós jogando? Truco? Acho que era perfil. Gente, as Perfil, coisas mais sei lá, assim. Chutei uma almofada de raiva, pesava uns 20 quilos, a almofada voou. Só vi o Fezinho assim, ó. Se ele não tira, ele seria Eu dei um decapitado. Matrix, assim, gente, eu não tinha nada a ver com o jogo. Enfim. Acho que eu não lembro nem, acho que eu não tava nem jogando. Mas sabe o que eu acho interessante? Pode falar muito. Só desculpa. exemplos. Que eu falo, pode me Obrigada. cortar. Porque eu... Não, mas eu queria dizer uma coisa, que a Bíblia mesmo deixa muito claro, que, tipo, é irar, mas não pequeis, pra gente não dar lugar ao diabo. Também quando a gente tiver uma briga com alguém, que a gente resolva logo, pra gente não dormir com aquilo, pra não dar lugar ao Isso. diabo. Então o negócio é o seguinte, claro que a gente vai ficar irritado, claro que a gente fica nervoso, mas, cara, não deixa que essa sua irritação, esse seu sentimento se torne uma ação, se torne um pecado, sabe? Eu acho que isso é importante dizer. E uma outra coisa, a gente vê na Bíblia, né, amor, que Deus também se irou lá no Antigo Testamento. Jesus ficou bravo com aquelas pessoas que estavam vendendo coisas dentro do templo. Então, é muito tranquilo a gente ficar bravo, mas preste atenção no que você está fazendo com a sua ira. Não, Esse é o recado. a gente não quer que ninguém seja nenhum robô aqui, né, gente? Exato, O Espírito exato. Santo é um espírito vivo, ativo. A gente fica bravo com as coisas e ela falou, deu o mesmo exemplo de Jesus, né? Ficou bravo lá com os vendedores que estavam comercializando as coisas ali no templo, mas ele ficou bravo com o pecado, né? Ficou bravo com coisas que vão Exato. contra Exato. o caráter de Deus. Então, se você fica bravo contra uma coisa que vai contra o que você acha, né? Aí você já tem que... Peraí, isso aqui está certo ou errado. Mas se é uma coisa que vai contra o caráter de Deus, ou contra o que Deus acha, aí sim, tudo bem a gente ficar bravo, mas tem formas também da gente... É que eu acho que a gente tem um lidar senso com de justiça muito, muito forte. A gente tem uma necessidade de defender o nosso ponto. Tipo assim, essa história do Fezinho. Você se irou, tipo, por um jogo. Eu não julgo porque eu entendo, mas assim, não. a gente Foi tem um bobo, negócio... foi bobo. Quando eu pelo menos sou assim, quando eu sinto que a minha opinião não está sendo levada em conta, às vezes, cara, tem um ímpeto, um instinto de falar, como assim? tipo isso. Ih, cara, não é, calma, respira, vamos pensar, cada um tem uma Não, forma gente, de esses pensar. dias no mercado, eu, às vezes, assim, gente, eu não sou barraqueiro, não sou nada, tá? Eu só falo as coisas, eu falo, não vou ali falar pra aquela mulher, não sei o quê. Eu não bate faço na sua nada, mente, né? não faço nada. Aí no mercado tem aquele caixa de 15 volumes, caixa rápido. Gente, a mulher que estava na minha frente, de verdade, não tinha 15 volumes ali, eu contei. Tinha pelo menos... Mano, tinha muita coisa. Eram duas ainda. Eu ainda fiquei naquelas, vou falar com ela ou não? Aí eu falei, gente, como que pode, né?
Porque, eu tava com pressa, eu tinha um compromisso, e eu fui no caixa rápido justamente para ser rápido. A mulher foi com 2 carrinhos, eram 2 mulheres, e, cara, de verdade, tinha 30 volumes em cada carrinho. E eu fiquei bravo, né? Eu falei, não sei o quê. A Maísa estava comigo, eu falei, vou falar para elas, vou questionar a caixa e tal, não sei o quê. E aí, assim, claro que eu não fiz nada disso, mas depois eu fui para a caixa e falei, moça, eu acho que esse caixa é de 15 volumes e tal, acho que tinha um pouco mais aqui e tal. Ela falou, não, beleza, vou prestar. Ela deu uma desviada, né? Mas ela falou, não, vou prestar atenção e tal, enfim. Mas eu acho que é muito coisas, isso. É o senso de justiça, né? Exato, mas eu acho que assim, a gente precisa muito prestar atenção naquilo que a gente fica irado, que é o nosso senso de justiça, e aquilo que é o correto, sabe? Porque a Bíblia fala, bem-aventurados têm fome e sede de justiça. Sim. E, tipo, nós temos que amar o pecador e não amar o pecado. Exato. Então, assim, é óbvio que eu vou ficar irritado com aquilo que está errado e vou fazer alguma coisa para mudar isso. Tipo, um exemplo que eu gosto muito é Martin Luther King. Tipo, ele foi um revolucionário tranquilo, ele não foi violento nem nada disso, mas porque ele viu que tinha algo errado, que era o racismo nos Estados Unidos. Então, cara, a gente precisa mudar isso. E ele tinha raiva daquilo. Então, ele desejou mudar. Eu acho que eu até coloco de uma outra maneira, que na minha mente eu costumo pensar, que nós temos que se irar com o pecado. Isso é, inclusive, uma direção, né? Quando Paulo fala, irai-vos e não pequeis, ou seja, existe uma forma correta de você se irar, você tem que se irar. Com o pecado, essa ira é fruto de uma indignação. A ira que Jesus teve lá, como a Carol falou, com a galera que estava usando o templo para só vender. A ira que ele tinha com os fariseus, ou João mesmo falando, né? Raça de víboras, sepulcro caiado. Então, essa ira é uma ira santa. Mas a gente tem que se irar com o pecado, mas não se irar com o pecador. E eu acho que a gente troca muito isso. Parece que é óbvio, mas a gente faz muito isso. A pessoa se torna nossa inimiga, né? Tipo assim... Porque também é uma linha tênue também, né? É um negócio ali... Exato. Tipo, eu dei o exemplo lá da mulher que peguei adultério. Tipo, a gente não estava lá para saber, mas o que eu sinto quando eu vejo aquela situação da mulher pegar adultério é uma fome e sede por justiça pela causa errada. Exato. Tipo, as pessoas estavam com fome e sede por justiça, mas a justiça deles. A justiça do moralismo, a justiça... Tipo, como apedrejar uma mulher e acabar com o adultério. Exato, e acabar com um caso especial. Pronto, ali, exatamente, mas não era indignação com o adultério. Exato. Tipo assim, cara, eu não aceito isso. Não. E eu acho que é importante o que a Cá falou, porque ao mesmo tempo que a gente não deve odiar o pecador, nós devemos ter indignação com o pecado. A gente tem que olhar por exemplo, se eu tivesse naquela situação da mulher que foi pegar adultério, cara, eu deveria ter uma postura de, cara, o que eu posso fazer para mudar essa situação? Que as famílias não sejam estragadas. Como é que eu posso fazer com que santidade seja um padrão de vida aqui nesse tempo que eu vivo? O que aconteceu na vida dessa mulher para que ela tomasse essa postura? O que eu posso fazer para que outras mulheres não façam o mesmo? Ou outros homens? Não, eu acho que tem um exemplo muito legal dos nossos tempos em relação à prostituição, né? E as prostitutas. No Brasil, a gente vê muita morte de prostitutas. Sim. E assim, o que a gente de fato está fazendo? Se nós lutamos contra a prostituição, o que a gente de fato está fazendo para acabar, sabe? Exato. Eu vi um documentário, tem um país, se eu não me engano, é Suíça ou... Noruega. Eu não lembro agora. Mas que eles... Não, mas que eles foram... eles colocaram como crime... muitas coisas como prostituição, como sites pornográficos, essas coisas assim, e realmente acabou naquele país. Não tem aquelas casas de luz vermelha, sabe, essas coisas assim. Por quê? Porque não é um jeito bom de se viver, né? E é isso, tipo, se a gente quer lutar contra a imoralidade no nosso país, o que a gente vai fazer de fato, sabe? A gente tem que ter essa ira contra o pecado, contra o que o inimigo está querendo colocar no mundo, que vai contra a vontade de Deus, mas o que a gente faz? Então, esse é um exemplo bem legal, assim, que eu achei. É difícil, eu tô pensando aqui, mas difícil, né, mano? E tem é Suíça? Obrigada, Isa. Nossa, tem uma outra coisa que eu acho muito legal da gente falar, é que quando Jesus fala pra gente, quando a lei traz pra gente não matar, e Jesus fala, né, que se a gente pensar, ele quer dizer assim, cara, eu não quero que nem habite em vocês pensamentos de mal. Isso que é muito importante, porque... Eu não sei, gente, mas eu já tive muito isso, bode de alguém. Você já teve bode de alguém? O ranço, né? O famoso ranço. Cara, isso é muito ruim, porque qualquer coisa que a pessoa respira, você já...
Lá vem a pessoa respirar do meu lado, meu Deus. E isso são pensamentos negativos que Jesus gostaria... Né? Tipo, qual é a causa, sabe? E Jesus gostaria que você não tivesse. E Ele te deu o Espírito Santo para que você não tenha. Exato. E é possível, tá? Não vai achar que... não consigo. Não é possível, gente. O Espírito Santo está dentro de você. Então, você tem aquele que ama a todos, que morreu na cruz para aquela pessoa que você tem ranço. Então, deixa Ele te usar, sabe? Pede para Ele, Jesus, eu quero olhar para as pessoas como você olha, sabe? E eu faço essa oração muitas vezes. E já ouvi pessoas que também fazem essa oração. E, cara, é muito importante isso, sabe? Porque... E agora, uma coisa que eu acho que me impacta muito nesse texto, que é o fato de Jesus, ele usa um termo, não sei como é que era no grego em si, mas ele usa uma expressão aqui na tradução que a gente tem, que é tolo. Ele compara você xingar alguém de tolo com um homicídio. Ele fala assim, a lei diz não matarás, mas eu digo, se você chamar alguém de tolo, você já está cometendo esse pecado. Exato. Lá no grego, se eu não me engano, é haka. Na verdade, é uma expressão do aramaico, enfim, não sei agora exatamente. Mas, se eu não me engano, quer dizer homem digno. Vou pesquisar. Homem digno. Mas meu ponto não é algo assim, Fê, como, por exemplo, como Jesus mesmo falou para Pedro. Tipo assim, Satanás, sai daqui, ou raça de víbora. Não é algo muito pesado, pelo menos não na nossa língua. E ele compara isso com matar alguém. Exato. E o que eu fiquei pensando, eu falei, na verdade isso tem um princípio, mas até de maneira prática. É fácil a gente entender e pensar que muitas vezes algo que a gente fala despretensiosamente pode ferir muito a pessoa ao nosso próximo. Eu lembro de eu fiz um tempo de um seminário nos Estados Unidos. Fiquei 1 ano e pouco lá, para quem não sabe, fiquei em Boston, morei com outros missionários. E aí eu lembro que tinha uma menina que ela era uma personalidade diferente, e mais do que isso, ela entrou na casa depois de começar o programa. Então ela pegou, tipo assim, um grupo super engajado e ela entrou de fora. Então ela demorou para se encaixar e tal. Mas tinha uma pessoa que pegava muito no pé dela na casa. Mas muito, muito assim, tipo, e coisa boba, de casa. A Pano ficou ali, e ela tinha uma postura também, uma personalidade forte, dava muito choque. Mas eu lembro de um dia que ele tava brincando, esse meu amigo, com ela, mas aquela brincadeira meio sem graça. E aí, tipo, ele brincou, mano, algo que machucou ela. E foi algo bobo. Chamou ela de tola, por exemplo. Mano, ela subiu e eu, cara, aquilo, eu não sou santo, mas aquilo me deixava indignado. Eu também não gosto muito de injustiça com pessoas que se sentem... Principalmente quando a pessoa se sente inferior, sabe? Ou ela tá levando no pessoal. E ele continuando, tava na brincadeira, entre aspas, eu subi ela chorando. E aí, tipo, você pode pensar, pô, frescura, né? A pessoa, né, só chamou de tolo, só foi uma brincadeira... Cara, não interessa o que foi que ele falou, mas interessa a maneira como ela reagiu. E eu acho que a gente tem que pensar que aquilo que a gente fala, por mais que seja algo pequeno, pode matar uma pessoa emocionalmente. Exato. Em Tiago fala isso, né? Tiago, que escreveu a carta de Tiago, né? Que está lá em Tiago 3, ele dá exemplos, primeiro, de coisas pequenas que causam grandes estragos. Então, ele fala do freio na boca... Peraí, que esse negócio isso, tá ligado. Vou botar mal. Em nome de Jesus. O megafone tá ligado. Já tem um tempo. Eu achei que era um negócio de café. Tirar disso aí que você não tá conseguindo, meu querido? Não, já desliguei. Tio do tio aqui. Já desliguei. Então, aí ele... Enfim, como eu estava falando, Tiago, ele dá exemplo de coisas pequenas que trazem grande diferença, né? Então, ele fala do freio na boca do cavalo, né? Que você puxa lá e freia o cavalo. Ele fala do leme no navio, que através do leme, que é pequeno, ele conduz um navio gigantesco daquele. E ele fala da faísca na floresta, na mata. Uma pequena faísca, uma fagulha, causa um grande incêndio. E a língua é isso, um órgão pequeno que parece insignificante, pode destruir a vida de uma pessoa. Exato. Né? E por isso até essa relação com matar, né? Com não matarás. Porque, cara, você pode falar uma coisa que a gente vê nessa época de redes sociais, sabe? Pode literalmente matar a pessoa. Literalmente, acaba com a carreira da pessoa, acaba com tudo, sabe? Principalmente as pessoas, estabilidade emocional, influências, né? Exato, estabilidade emocional. Exatamente. Então, é uma coisa muito séria. E eu lembrei, desculpa, cara, não sei se você ia falar, eu lembrei daquele texto de Eclesiastes, que diz, cuidado com as raposinhas, Eclesiastes ou Provérbios? Cuidado com as raposinhas, porque elas podem estragar toda a plantação. Acho que é Eclesiastes.
que a raposinha ela é uma praga, só que é um negócio pequenininho, até bonitinho, que nasce na plantação, mas aquilo sufoca a sua plantação e mata. E ali a pessoa que escreveu, não lembro se é o salmista ou se foi Salomão, né? Salomão. Se foi Eclesiastes, Salomão. Eu não sei se foi Salmos ou Eclesiastes. Tá. Deixa eu ver aqui das raposinhas. Acho que é Eclesiastes, com certeza. Mas enfim, e ele está falando que as coisas, por mais pequenas que elas pareçam, elas têm o potencial. Eclesiastes, né? Cantares. Então é Salomão também. É Salomão também, por isso que eu confundi. Mas tem o poder de minar toda a plantação, tudo aquilo que você está construindo. Um relacionamento, por exemplo. Eu sou esposo da Carol, eu falo amigo do Fê, mas sou esposo da Carol. Às vezes um comentário bobo que eu faço com a Carol que machuca ela e eu trato como o mimimi. Cara, pode destruir o meu relacionamento com ela. Pode destruir o relacionamento dela com Deus, dela com ela mesma. Então é muito importante a gente pensar nisso. Quer falar, Carol? Achei que você ia falar. Não, eu aqui, gente, solidariedade. Compartilhar o mico. Não, na verdade eu queria compartilhar um versículo. Na verdade são alguns versículos, mas é rapidinho, gente. Eu posso falar bastante. Toma o seu tempo. Quanto tempo a gente tem? Mais 15 minutos, tá. Não, eu só queria compartilhar Então eu vou compartilhar o outro versículo. Que diz assim, em 1 João 3, 4, né? 4, 19 e 20. Diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus quem não vê. E eu acho que, já passando para o próximo tópico, a Bíblia, ela trata muito essa relação, como que a nossa interação com o nosso irmão pode afetar a nossa interação com Deus, sabe? É só você olhar, tipo, perdoe para ser perdoados, quando na Bíblia fala para os maridos tratar bem as suas esposas, para que as orações deles não sejam interrompidas, ou quando fala na Bíblia também, tipo, se você tiver alguma coisa, se você está indo ofertar, né, que é uma coisa entre você e Deus, e se seu irmão tiver alguma coisa contra você, tipo, larga ali e vai resolver com ele, para que a sua oferta seja recebida. E, cara, isso é muito importante, eu acho que às vezes a gente até esquece, tipo assim, não, eu tenho um problema com uma menina do Tuai, mas, cara, eu nem vou resolver agora, porque, não, depois eu falo. Não, cara, resolva, sabe? Quando a Bíblia também fala, né, pra gente não dormir com a ira, para que a gente não dê lugar ao diabo. Exato. E só pegando aqui uma ponta, assim, é como que coisas não resolvidas durante muito tempo pode estragar a nossa vida com Deus. E eu vou ler só mais um versículo, porque eu posso. Você Claro que Eu pode. posso, gente, eu posso. Está em Hebreus 12, 14, 15. Diz assim, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Isso dá raiva. É isso aí, E aí ele fala assim, não, para mim essa é a melhor parte. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Isso para mim foi uma coisa que me deixou assim, caraca, a raiz de amargura que eu deixo no coração do meu irmão, eu tô levando, primeira coisa, eu tô levando ele a pecar, porque ele tá ficando com ira contra mim, criando bode, criando várias coisas, pensamentos ruins contra mim. A segunda coisa, essa ira que tá no coração dele, estraga o relacionamento dele com Deus, estraga o meu relacionamento com Deus e pode contaminar outras pessoas, porque óbvio, se meu amigo ver falar aquele X pessoa falou mal dele, eu também vou ficar brava com essa X pessoa. Exato. A gente não se contenta em odiar a pessoa, né? A gente quer que os outros odeiem. Exato. Isso não é bom. Assim, no mundo espiritual, gente, nada. E assim, é zero. Antes da gente entrar também mais no mundo espiritual, nessa questão, a raiva e o estresse são coisas que fazem mal para a saúde também, né? Sim. São coisas que... Isso, fisiologicamente falando, Exato. né? Médico Exato, constatando. Eu peguei uns dados data fezinho. Que quando a gente está em situações de estresse e raiva, o nosso organismo produz, né, o cortisol, que ele ajuda, sim, ajuda no sistema imunológico, então ele ajuda também a gente a diminuir, mas quando em excesso, né, ele prejudica a nossa saúde, ele causa aumento de peso, elevação da pressão, né, aumento dos níveis de açúcar no sangue. Então, meu querido, eu tenho conteúdo aqui. Pezinha cultura. Não, mas é que uma coisa importante para você entender, que Jesus ele não pede, eu quero que todo mundo se ame, quero, tipo aquela professora de escola, é importante mantermos a paz e cooperação. Não, Jesus, ele quer o melhor para você, e isso faz mal para a saúde também. Sim. Né? Mas ele também quer a paz, ele quer a unidade no seu corpo. Gente, para mim, eu de verdade, fico indignado, eu não entendo
Não que eu não entendo, mas, cara, pessoas que são irmãs em Cristo, sabe? E, tipo, têm a mesma fé, acreditam no mesmo Deus, têm os mesmos princípios. Sim. E brigam, e tem desavença, e coisa de tipo, não vou... E não só tem isso, mas como escolhem ter e guardar isso pra si. Isso, Tipo guardar, assim, essa questão que a gente vai entrar, né? Que a gente vai entrar, desculpa. Vizinho, tá acontecendo que a equipe tá trabalhando, cara. É pra eu falar assim? Tem que ser mais profissional. A pessoa que só faltou. A Isa aqui, nossa produtora. Não, é que eu achei que ela tava falando pra eu não falar o que eu ia falar. Você tá querendo expor a Isa, tipo, né, velho? Não, Segue. desculpa, Isa. Ela é Mas, ó, a gente maravilhosa. tá sucinto no tempo. Tem uma coisa que eu acho que a gente podia já passar pra um outro tópico. Isso, fala aí. Não, conclui o que você tem que falar, Fezinho. Não, Conclui, é que eu por acho favor. que o importante, eu acho que você, eu acho que é o que você vai falar. Que pra Deus é tão importante. É isso que você fala? Então Isso já aí. fala que eu gostei. Fala você. Não, eu gostei do eu jeito quero que te ouvir você falou. cantar, meu canarinho. Meu filho, tesouro, Não, é o tesouro. eu gostei do jeito que você falou lá. Não, é porque eu achei interessante a expressão que Jesus usa aqui. Ele fala assim, entre em acordo sem demora com o seu adversário enquanto você está com ele no caminho. Ou seja, primeiro, sem demora. Isso revela a pressa que Jesus fala que a gente tem que ter para resolver as coisas. Porque não é tipo assim, eu vou resolver mais um dia. Deixa eu tirar meu tempo. E é isso... Tudo bem que às vezes a gente precisa de um tempinho para digerir e falar com calma, sem falar passionalmente, né? Não tô falando para você lá falar, vomitar tudo no colo da pessoa, mas não se põe o sol sobre a vossa ira, não vai guardar isso aí num cantinho do seu coração para falar lá na frente. Cara, vai sem pressa. Eu acho que isso tem um motivo que você falou, fisiológico, inclusive de espiritual, de raiz de amargura, que a Bíblia fala, mas também, eu fico pensando assim, eu já vi, sabe essas histórias de pessoas que o filho sai de casa, briga com a mãe, e no caminho pro lugar que ele estava indo, ele bate o carro e morre. Ou a mãe bate o carro e morre. E aí fica aquela situação, tipo, puxa, minhas últimas palavras com a minha mãe foram discussões, foram palavras ofensivas. Não foram palavras que eu sinto sobre ela. Foram palavras que eu falei para magoá-la pela causa do momento. Isso acho que mostra muito esse tipo, cara, resolve o quanto antes, sabe? Sim. Eu acho que é legal isso de Jesus falar isso, porque não fica também naquele, não matarás, não se irem, não faça isso, mas ele fala o que a gente tem que fazer então. É, isso aí. Se você brigou com alguém, vai resolver. É isso aí. Né? Então, cara, se você chateou alguém, você tem que resolver. E se alguém te chateou também, né? É Exato. importante que você resolva. Porque como que a pessoa vai saber também, né? E mais, Não, pode falar. Agora eu vou falar. Fala. Vou falar. Fala. Solidariedade com a Carol aqui. Vou desligar aqui. Pessoal, o meu plaquinha Carol quer falar. Eu quero falar. Não, eu só Vamos queria arranjar falar. essa plaquinha. Obrigada. Eu só queria falar que a Bíblia, se você olhar todas as cartas do Novo Testamento, no finalzinho sempre tem como os apóstolos ensinando como as pessoas se tratarem. Sempre tem marido, amem as suas esposas honrem seus maridos, filhos, os pais, e os pais não aborreçam seus filhos. E também tem lá do empregador e do Servos empregatício, vamos dizer assim, né? É, patrão e servo. Patrão e servo. Isso é muito importante, porque Deus se importa com as nossas relações e como a gente lida com essas relações. Ele quer que todos nós vivamos em paz, né? Como fala lá em Colossenses. Perdoem mutuamente, amem uns aos outros. Isso é muito importante. Mas o que o Fezinho me falou, isso esse de... Mesmo se alguém tiver alguma coisa contra você, é muito diferente da nossa educação, porque a gente recebe educação de casa falando assim, bom, se você magoou o seu irmão, então você vai lá e fala com ele. Mas a Bíblia ela traz um outro olhar. Em Mateus 18, Jesus fala, se o seu irmão pecou contra você, não espere, ele vir pedir desculpa. Não, cara, não vai ficar alimentando isso no seu coração. Não deixe que o diabo fique lançando setas na sua mente. Vá você falar com ele. E se ele não te ouvir, então tudo bem, você chama os pastores. Se os pastores... E aí vai aumentando, sabe? E eu acho que isso é muito importante. Mas é ser porque proativo em direção com Exato. A reconciliação... Mas isso é muito importante. E isso vai muito contra a educação que nós recebemos. Porque sempre da pessoa que fez errado. Então eu nem vou mais falar com ela, não quero mais. Né? Exato. E não foi assim que Jesus ensinou. Cara, e isso, cara, é muito difícil. Por isso que eu falei que é um dos versículos da raiva. Esse que você leu anteriormente, que acho que é uma epístola, né? No que depende de vocês. Acho que é Filipenses. Tenham paz todo mundo. É Filipenses, né? Então. Porque, cara, isso dá raiva, sabe? Às vezes quando você tá do lado ferido, a tentação é muito maior de parar e falar, mano, ele que se vire.
Ele que venha falar comigo, Jesus fala aqui, no 23. Se você estiver trazendo a oferta e lembrar que alguém tem algo contra você, parafraseando, né? Você vai lá resolver. Sim. Tipo assim, não espera o cara se ligar. Vai falar assim, cara, você tem alguma coisa comigo? O que eu posso fazer para resolver isso? Nossa, como para Deus é urgente. Isso, e não é também ser bobo, tipo, eu tô bravo porque você não deixou eu te roubar, Fezinho. Tipo, você vai falar, cara, desculpa, não gosto de te roubar, mas eu não quero que você fique mal comigo. É tentar reconciliar. Desculpa, quanto tempo a gente tem, Isa? 7. Eu queria trazer umas perguntas que fizeram aqui na internet. Essa parte é boa. Mas assim, tem que se responder em... Na lata? 1 minuto. Tá. Pode ser? Vou lançar, quem responde quem falar primeiro. Traz a memória. Essa pergunta, essa aqui vou guardar essa. Pesada? Tá. Vou deixar uma mais leve, depois a pesada. Faz um... O fato de simplesmente ficar bravo não é pecado, certo? Quem responde aí? Carol, você. Certo. Deixa a outra fazer. O fato de simplesmente ficar bravo, certo, não é pecado, é um sentimento, mas preste atenção no que você vai fazer com esse sentimento. Você pode pecar ou não pecar. Réplica, Frezinho. Vai, 1 minuto. Vai. Não, é isso, porque a gente falou, né? Irai-vos, mas não pequeis, né? Então... Você tá nervoso, né? Não tô. É que parece que você sabe... É que você sabe qual é a outra pergunta, e acho que ele vai querer me pegar nessa. Vou pegar. Eu sei. Mas é isso, irai-vos, mas não pequei. O fato de ficar bravo é um sentimento, mas o que a gente faz com isso... Por exemplo, paixão é um sentimento. O que a gente faz com isso, você ama uma pessoa, você não vai assediar ela. É um pecado, né? É isso aí. Entendeu? É isso aí. E eu até vou complementar o que vocês falaram. Prestar atenção no motivo pelo qual você está bravo. É o que Jesus fez no Sermão do Monte. Ele está falando sobre o princípio, não é o ficar bravo ou não ficar bravo. É olhar a raiz desse sentimento. Acho que isso é importante. Sim, tá bom? verdade. Próxima pergunta pro Fezinho. Vai. O perdão tem que ser falado para a pessoa que você perdoou ou pode ser só interno? E explicar o porquê da sua resposta. Tá. 2 minutos. Cara, eu acho assim, isso é bem complicado, né? Porque é uma questão difícil, depende da situação, mas eu acredito que, cara, você tem que comunicar sim o seu perdão. Perdão no sentido do quê? Pedir perdão ou perdoar? Porque assim, se você perdoou e não comunicou para a pessoa que você perdoou, você não perdoou, né? Você tem que falar para ela que ela está perdoada, ou, sei lá, do nada você já só começa a agir normal com ela. Eu acho que é de perdoar, é de... Pedir perdão. Não, acho que é de pedir perdão. Tipo, fez uma coisa errada, pedir perdão. Eu vou ajudar o Fezinho nessa resposta. Tem... No meio corporativo, a gente fala muito sobre comunicação não violenta, né? Que é aquilo... E a comunicação violenta... Não violenta, os 2 primeiros passos primeiro você observar, tipo, qual foi a situação de fato, e depois da situação de fato, tipo, você dizer para a pessoa como você se sentiu. Então, assim, olha, aconteceu isso, ao meu ver, e eu me senti assim. Então, você não vai chegar para a pessoa e falar assim, cara, você é você é um egoísta porque você não quis me dar um pedaço do seu chocolate. Aí você chegar, cara, Poxa, eu senti que eu podia ter comido chocolate também, e você não quis me dar, e eu me senti um pouco triste. Eu acho que essa é a comunicação que a gente tem que ter. Pessoa, né? Não, e acho que a questão também de pedir perdão, gente, eu acho que você tem que pedir perdão para a pessoa, porque também depende muito da situação, sabe? Ficou meio aberta. Mas eu acho que no que diz respeito até vamos falar por esse perícope que a gente pegou. Jesus fala, ele deixa a oferta, ele fala fisicamente, deixa a oferta no altar e vai e se resolve. Sim. Então eu acho que o princípio seja proativo em direção à reconciliação. Sempre. Claro, e se a pessoa Sempre. magoou você, né? Não, se você magoou a pessoa, ela precisa saber que você Sim. está arrependido. Exato. Como você está arrependido para Deus que você não vê aquele negócio? Né? Como que você... Sim, O foco é a E pessoa, não pra né? pessoa. Então, se para ela vai ser importante ela ouvir da sua boca, me perdoa, cara, você está fazendo isso por ela também, pelos sentimentos dela, né? Só para deixar claro aqui, que às vezes parece que é confuso. É uma mão de via dupla. Se você errou com a pessoa, peça perdão, porque você precisa pedir perdão, não é só para Deus. Mas se a pessoa errou com você, você pode chegar nela também para ter a reconciliação. E fala, me perdoa. Não, me pede perdão. Não fala isso. Não, brincadeira. Não fala isso. É pra reconciliar, é ser manso, tá? Não vai chegar lá e falar, tô aqui porque a Bíblia manda, me pede perdão. Vai lá. Não faça é isso. se você sabe que você está certo, tem uma posição de humildade aí. também. Exato. isso aí. Cara, eu amei. A gente Acabou a encerrou. pergunta? Já Acabou. achei A gente Não, tem a mais, gente- que o tempo já tá encerrou aqui. na lata.
Não, antes da gente encerrar, eu queria ler um texto também da Bíblia. Eu gosto muito de texto da Bíblia. Toda vez eu fico lendo vários textos, né, gente? Vocês me perdoem. Perdoa nada, você tem que ir mesmo. Ai, que feio, tá aí na Não vou Bíblia. perdoar nada. Não, mas lá em Colossenses 3, 8, 15, eu vou ler, mas você recebe essa declaração da Bíblia como, assim, na sua vida, entendeu? Você se apropria ali do negócio. Diz assim: mas agora abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, esse é o negócio. Santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor perdoou. E, acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, que liga tudo perfeitamente. Amém. Você já recebeu essa nova natureza em si? Essa nova natureza ela está sendo sempre renovada em conhecimento do próprio Cristo. Então, tá tudo bem ainda se você falar assim: nossa, Carol, eu tô distante disso, porque eu dou já a tapa na cara da pessoa, se a pessoa falar para mim, eu já bato. E mesmo se você se controlando para bater, você já fica pensando coisas ruins da pessoa, você vai chegar no elo de amor, você vai amar tantas pessoas que você vai ver que é o elo do amor. Eu sei que a gente está num formato diferente, mas eu queria fazer uma oração por vocês, tá bom? Então feche os seus olhos, a gente quer orar e declarar o domínio próprio e o amor ao próximo sobre a sua vida. Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor não habita num formato pré-estabelecido de culto. Nós estamos aqui prestando nosso culto nessa conversa. Nós cremos que o Senhor Espírito Santo está no nosso meio enquanto nós falamos dos princípios do seu reino. E a minha oração é para que meus irmãos sejam cheios agora do Senhor Espírito Santo, dos frutos que o Senhor traz na vida deles, Senhor. Que eles possam amar o próximo. Nós declaramos quebrados inimizades dentro desse ministério, inimizades dentro das famílias. Que o Senhor Espírito Santo possa levantar uma geração que foi chamada para reconciliação, que foi chamada para amar ao próximo de graça, assim, sem motivo, assim como nós recebemos o seu amor e o seu perdão de graça. Nós rejeitamos agora qualquer palavra contrária às suas verdades, em nome de Jesus. Deus te abençoe, semana que vem tem o próximo. E lembrando que esse papo aqui tá bom, rapidinho, desculpa, mas continua nas células, né? Então isso que é legal, né? Porque Verdade. Eu tô gostando muito. Por mim, eu ficava aqui mais 2 horas. Então, gente, pessoal das células, me chamem aí para células. Quero participar. Agenda aberta, né, Fê? Agenda aberta. Não, mas fazendo merchan, terça-feira eu vou estar na célula da Maísa. Então, aí, quem ninguém quiser... chamou para célula nenhuma, então... Deus abençoe, gente. Um beijo, até a próxima. Faz uma dancinha, Fezinho, para acabar. Vai, Fezinho. Vai, Fezinho. Vai, Fezinho. Foca nele. Olha essa caneca. Melhor é a caneca tá mostrando do Fezinho. aqui? Troca a câmera. Cadê o corte? Alô, querido. Aí, olha a caneca. E eu vou estar aqui nos outros também, né? Sim, bom, o Fezinho isso vai aí. estar aqui com a gente nos outros e com os demais heads. Até semana que vem. Beijo. Beijo. Beijos!